Olá, pessoal! Como é que vocês estão, meninos e meninas? Estamos nós aqui outra vez para mais uma aula desta maravilha que é o Super à Prova. E hoje nós vamos trabalhar com a parte referente à Alta Idade Média, o apogeu do feudalismo, né? Então vamos lá, nós falarmos do período do feudalismo. Né? E aqui com os autores desta obra maravilhosa. E aí o título da nossa aula de hoje, né? Feudalismo e a Alta Idade Média. Lembrando que o período da Idade Média, ele se divide em Alta Idade Média, que seria o apogeu, o momento da gestação e o apogeu em si. E nós teremos um longo período de declínio chamado de Baixa Idade Média. Então, aqui nós estamos falando do seu apogeu. Falamos a respeito da implantação, com a queda do Império Romano, a ascensão do Império Carolíngio, a afirmação do Império Bizantino, o surgimento do mundo islâmico. Agora, vamos falar a respeito das características marcantes desse momento da Europa, que é o auge desse modelo socioeconômico chamado de feudalismo. E aqui, suas características básicas. Acho que o fundamental é entender que com a queda do Império Romano, a Europa vai viver um período de profunda ruralização. Eu acho que a palavra ruralização é a palavra essencial para caracterizar esse momento da história da Europa. Na medida em que as cidades declinam, que o comércio internacional acaba por se desarticular, a Europa irá passar a viver numa situação de autossuficiência que necessariamente está associada à produção rural, à vida ruralizada e a uma redução drástica no que diz respeito ao comércio internacional. Então, daí essa ideia característica, esse elemento essencial que é a ruralização. Essa ruralização ela vai ser agravada ainda mais a partir da expansão islâmica. Na medida em que os árabes, né, e posteriormente seus aliados, irão expulsar praticamente a Europa cristã do mar Mediterrâneo. Então a expansão islâmica pelo Mediterrâneo é outro fator que irá colaborar ainda mais com esse processo de desagregação dessa economia comercial e ruralização. Outro aspecto que nos chama atenção dentro do feudalismo, e aqui, gente, é importante nós termos em mente que as relações interpessoais dentro da sociedade feudal, elas são sempre relações de reciprocidade. Há sempre alguma forma de troca. Tá? Então, por exemplo, se hoje nós vivemos em um mundo onde a organização básica do trabalho é o assalariamento, então nós vamos simplificando, obviamente, ao máximo, o que nós temos aqui é uma troca, né? Onde eu ofereço a minha mão de obra, em troca recebo o salário. Durante o período do feudalismo, esse modelo não existe, esse modelo para com isso. Tá? Então, qual é a reciprocidade que caracteriza o modelo básico de exploração da mão de obra dentro do modelo feudal? É o sistema conhecido como servidão, que é derivado de uma tradição romana, né? Porque dentro do feudalismo nós temos aí uma união de elementos, tanto romanos quanto germânicos. No caso da tradição romana, é isso aqui, o colonato, aonde o trabalhador fica preso à terra, ele não pode sair daquela fazenda onde ele está trabalhando. Isso irá evoluir para uma forma de relação hereditária, que é a servidão hereditária. O que você tem aqui? Qual é a
troca existente aqui? De um lado, você terá o trabalhador, que oferece a sua mão de obra, naturalmente, o servo, em troca, ele recebe abrigo, proteção e uma pequena parcela da produção, né? Então, é isso que é troca do trabalho por proteção, parte da produção e abrigo. E o sujeito não tem o direito de sair de dentro daquela propriedade rural onde ele está fixado. Aí, economia autossuficiente, a Europa praticamente não exporta, a Europa praticamente não importa, a Europa não tem comércio internacional. Daí, esse isolamento. Eles produzem o que é necessário para viver e vivem só com aquilo que produzem. Portanto, sofisticação zero. Assim, no nosso mundo assalariado, no nosso mundo moderno, as relações de trabalho são relativamente simples, né? Eu trabalho durante um determinado período e recebo um salário, né? A gente tem essa simplificação. Dentro do mundo servil, o trabalhador, o servo, ele devia obrigações a seu senhor pelo direito de permanecer na terra, pelo direito de estar dentro do feudo. Essas obrigações são várias, mas nós temos 3 de destaque, que são a corvéia, a talha e as banalidades. Sendo a corvéia o número de dias por semana que ele é obrigado a trabalhar dentro do feudo nas terras de seu senhor, o chamado manso senhorial. Então, normalmente, vamos pensar, 4 dias da semana trabalha no manso senhorial, 2 dias da semana trabalha no manso servil e o domingo descansa. A talha é a parcela que ele vai entregar do que ele produzir no manso servil para o seu senhor. E a banalidade é o que ele paga pelo direito de uso dos equipamentos existentes dentro do feudo, como o moinho para transformar o trigo em farinha e o forno para transformar o trigo, a farinha em pão. Tá? Então essas são as principais obrigações de servidão. Outro ponto importante é que, em meio à elite, nós teremos as relações de suzerania e vassalagem. Aonde, o que caracteriza politicamente o feudalismo é a ausência de um poder centralizado, onde o rei reina, mas não governa. O rei tem o poder de direito, mas não tem o poder de fato. O poder verdadeiro está concentrado nas mãos dos senhores feudais, que são grandes proprietários rurais. São como mini países, os feudos são como mini países, autônomos política e economicamente. Agora, a terra é, portanto, associada ao nascimento. Se eu sou um senhor feudal, o meu filho mais velho será senhor feudal. Então a transição da terra é sempre hereditária. Mas é possível que ela seja trocada. É possível, apesar da terra pertencer a Deus, a terra não é um bem vendável, mas ela pode ser negociada através de um sistema conhecido como relação de suzerania e vassalagem, onde eu posso, eu, suzerano, posso negociar o apoio militar de um outro senhor feudal, que será meu vassalo, em troca de terras. Então, a relação de suzerania e vassalagem se caracteriza pela troca de terras por apoio, por fidelidade militar, tá? Então, quanto mais terra eu tenho, mais gente eu posso reunir para ganhar uma briga, né? Já vou falar uma gangue aqui trocando terra por gente para brigar ao meu lado. A Igreja Católica tem um papel excepcionalmente importante como o único poder efetivo, o único poder continental, né? E, por fim, é interessante a gente frisar que dentro do feudalismo o rei continua a existir, mas é apenas um senhor feudal com um título a mais, que não lhe traz qualquer forma de benefício. E agora, temos aqui o nosso mapa mental, com o resumo dessa matéria que falamos aqui hoje. Depois vocês podem dar uma pincelada aqui, uma aprofundada. E, por fim, essa questão do reforço da teoria, onde basicamente o que nós vamos afirmar? Que há ausência de poder político nas mãos do rei, quer dizer, o poder nacional praticamente deixou de existir, mas existe uma instituição que detém o poder supranacional, um poder continental, que é a Igreja Católica, né? Então não podemos esquecer da importância da Igreja Católica como único poder supranacional durante esse período.
E nós vamos ficando então por aqui, gente. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula.